Boa tarde, pessoal. Espero que todos estejam bem. Bom, eu e o Felipe, nós fizemos uma comparação de sistemas de refrigeração, né, em computadores, envolvendo água e o ar como componentes do sistema, né? Bom, quando a gente está utilizando nossos computadores, eles estão constantemente executando alguma tarefa, né? E essas tarefas envolvem alguns componentes, como processador, placa de vídeo. E essa demanda que tem, né, ela gera um calor. E esse calor ele precisa ser resfriado, para que o computador não desligue, não reinicie sozinho, e também que evitar que alguma peça queime, né? E o que é utilizado para essa função, né? O que a gente utiliza atualmente são coolers, né, que dissipam o calor da parte interna do gabinete. No mercado atual, existem algumas opções de sistema de refrigeração para computadores, e nós escolhemos duas delas para estar fazendo uma análise. O Air Cooler, que é o sistema de refrigeração à base de ar, que é esse daqui, e o Water Cooler, que é um sistema de refrigeração à base de água, que é esse daqui. Bem, nossa simulação, a gente fez um sistema reduzido, né, com o intuito de representar o computador, e fez utilizando os dois sistemas de refrigeração. E esse daqui é o nosso sistema reduzido. Bom, então vamos lá ver a simulação. Bom, então agora vamos partir para a simulação propriamente dita. Então aqui temos um modelo, ele já veio pronto com algumas informações, que seria a relação entre esses elementos, então como que é feita a condução térmica entre eles. Caso você queira montar do zero um modelo, basta você informar, a partir de Simulation Object Type, como que esses elementos se comunicam termicamente para esse tipo de simulação. Bom, então vamos adotar alguns que já vieram prontos, mas vamos focar no que realmente interessa para essa simulação. Então, inicialmente, vamos aqui no arquivo FEM da nossa simulação e vamos verificar quais informações já estão aqui que são interessantes para a gente. Então, em 3D Collectors, vem aqui em Input Filter Capacitor to Collector, clica duas vezes e vamos ver o que isso carrega de informação. Então, esse capacitor, seria essa pecinha, esse cilindro roxo aqui, mais à direita, ele é uma substância pura, não é uma mistura, não existem impurezas sobre ele, e o material dele é alumínio. Então, caso a sua simulação seja específica para um outro tipo de material, ou seja uma mistura da qual você conhece as propriedades, basta você alterar a sua informação de material aqui. Então, sistema de coordenadas absoluto, isso aqui só nos fala como que é referenciado. E a radiação de um corpo negro, todas essas informações são particulares de cada projeto. Caso você tenha essas informações, basta colocar aqui e simular. Então, por enquanto, vamos deixar assim, não vamos fazer nenhuma alteração. Isso serve só para a gente ver o que a gente está simulando. De volta ao arquivo sim, aí, já estamos na janela do arquivo sim. A gente vai observar algumas informações que já estão carregadas aqui também. Então, aqui no lado, nas laterais desse modelo, a gente tem algumas informações sobre o ambiente em que esse modelo está inserido. Então, quando a gente clica duas vezes aqui em Simulation Object Container Side Events, a gente vê essas laterais e como que o ambiente se comunica com ela. Então, nas condições externas, a temperatura ambiente, pressão absoluta, pressão ambiente, tudo mais. E esse heat loss é um coeficiente que, para esse modelo, está escrito como pressão dinâmica de 0,25, que condiz com a realidade. Quando você está à altura do mar e tudo mais, esse coeficiente está te satisfazendo. Então, caso seu projeto seja específico e necessite de alguma alteração, você altera esse valor para o coeficiente que você achar mais pertinente. O fluxo se dá normal à face. Então, esses quadradinhos aqui do lado, a gente está informando para o NX que o fluxo é sempre perpendicular. Não será inclinado nem nada do tipo. Então, ok, agora que a gente sabe um pouco sobre o que estamos simulando, vamos adicionar algumas informações que são interessantes para nós. Então, inicialmente, vamos aqui em View, See Through All,
Isso seria só para a gente conseguir selecionar melhor o que está ali dentro. Caso a gente selecione sem essa ferramenta, seria complicado a gente selecionar algumas faces que não está à vista para nós, então clicar nesse botão é uma ferramenta que vai nos auxiliar. Fica um pouco complicado de ver, mas ainda dá para ver as partes principais. Então, vamos aqui em Simulation Object Type e Thermocoupling. Agora a gente vai informar para o NX como que se dá a comunicação térmica entre dois elementos. Então a gente vai selecionar o fundo de um capacitor, que está nesse modelo. Para o meu caso foi o item 4, Polygon Facing Power Supply FEM, que seria essa circunferência ali, né, aquele círculo embaixo do capacitor. Então selecionamos ele primeiro. Depois selecionamos a placa na qual ele está em contato. Então percebam que tem duas faces. Você vai selecionar a superior, que está em contato direto com o capacitor. E a gente vai definir o tipo de condução. Então, ao invés de total condensing aqui, a gente vai colocar um coeficiente de transferência térmica. Então, um valor sugerido é 700 watt por metro quadrado grau Celsius. O NX fornece inicialmente milímetros quadrados, então temos que alterar para unidade do sistema internacional. Então, watts por metro quadrado grau Celsius. Todas essas outras informações a gente não vai alterar nenhuma, basta clicar em OK. Bom, agora a gente vai definir algumas condições de fluxo do fluido que está aqui. Então, não há mais necessidade de ver no See Through All, podemos retornar. Em Simulation Object Type, mais uma vez, a gente vai clicar na opção Flow Boundary Condition. Então, a gente vai definir algumas condições iniciais para o fluxo ali. Então, nesse Inlet Flow, temos aqui algumas opções, né? Por enquanto, vamos deixar no Inlet Flow, não, mentira, Outlet Flow, desculpa. Estamos informando que na face que a gente selecionar, vai ter um fluxo de saída. Então, aqui a gente vai selecionar esse círculo aqui. E no modo, ao invés de velocidade, a gente vai colocar Fan Curve. Então, aqui a gente vai inserir um fluxo variável. Essa ferramenta permite que a gente coloque, por exemplo, aqui, New Field Table, Import from Text File. Ela permite que a gente selecione um arquivo do tipo Excel, um arquivo do tipo texto, um documento de texto, que informe condições variáveis. Então, por exemplo, volume, flow rate, pressure. Então, a pressão está variando com o fluxo em função dela. Caso você queira ver que tipo de informação esse documento está carregando, basta clicar em OK. E aqui na ferramenta, você clica na opção Plot XY. Isso vai nos dar um gráfico sobre como que é o comportamento do que acabamos de inserir. Por enquanto, vamos deixar esse que foi sugerido. Então, não é um fluxo constante, ele está variando dessa forma como mostrado no gráfico. Basta clicar em OK, pode fechar o gráfico. Então, informamos como que se dá a saída dentro desse sistema que a gente limitou. Agora, vamos partir para a informação de entrada. Então, no lado oposto, a gente mais uma vez vai em Simulation Object Type, Flow Boundary Condition. Ao invés de Outlet, a gente vai colocar uma Opening. Então aqui a gente está informando o seguinte, que isso aqui é apenas uma abertura para o ambiente. Isso permite com que o fluido, o nosso fluxo, passe por aqui. Então a gente vai selecionar essa face. As condições vão ser ambientes. E nessa opção Heat Loss, a gente vai colocar a informação que já veio, Heat Loss 1, que novamente é apenas um coeficiente condizente com a realidade, que pode ser alterado. Se eu desejar alterar, basta aqui uma expressão, uma função, ele pode ser variável também. Por enquanto, vamos deixar assim. OK. Bom, agora a gente tem todas as condições de contorno do nosso sistema. Vamos passar para o input, o nosso load, né? Que seria a carga térmica que vai ocorrer nesse sistema. Então, em load type, a gente vai em thermal loads e vamos inserir nesse capacitor. Reparem que eu estou selecionando a face do capacitor, mais para frente, para a esquerda aqui.
Então, nesse capacitor, a gente vai inserir a carga térmica que está sendo criada no nosso sistema. Então, na prática, é como se esse capacitor estivesse aquecendo e a gente quer simular o que vai ser a resposta de todo o nosso circuito. Então, aqui, um valor sugerido condizente com a realidade seria 3 watts, mas pode ser qualquer valor que você deseja, caso você tenha alguma informação de projeto. As outras informações, a gente não vai fazer nenhuma alteração. Por enquanto, vamos deixar todas as opções desmarcadas e só clicar em OK. Bom, então agora a gente tem as condições de contorno, o carregamento, podemos apenas, clicar em para o NX resolver tudo isso. Então a gente já deu todas as informações entre a comunicação de transferência de calor entre o capacitor e a placa na qual ele está em contato, informamos as condições de contorno desse volume de controle que a gente estabeleceu. Só falta dizer para o NX que fluido é esse que está em volta do nosso circuito. Então, em Simulation Object Type, a gente vai vir na opção Fluid Domain. Então, a gente vai definir o domínio do fluido, criar uma mecha para o nosso fluido. Pode clicar nessa caixa aqui de fora, né, que é apenas um paralelepípedo aqui, né, extrudado, e a gente só vai informar que esse elemento aqui é o ar. Então, aqui no tipo é uma substância pura, o fluido é o ar. E a única coisa que a gente vai alterar é a densidade da mecha. Então, ao invés de ser um valor relativo, a gente vai optar por ser absoluto de 10 milímetros. Isso nos dá uma resolução boa e um tempo de simulação até OK. Então, assim que você inseriu essas informações, basta clicar em OK. Agora estamos prontos para resolver a simulação, então basta clicar em Solve. Clique em OK. A simulação tende a não ser tão demorada, cerca de 5 minutos no máximo. Caso apareça algum aviso, basta clicar em aceito ou apenas fechar e ele vai dar continuidade. Bom, então agora a nossa simulação terminou de rodar. Temos aqui os resultados. Então vamos melhorar um pouco essa vista, vamos analisar o que forneceu de resultados para a gente. Então aqui, primeiro de tudo, em External, a gente vai clicar em Fracture. Assim a gente consegue ver os limites do elemento, do corpo, na verdade, sem ver a mecha completa. Então aqui a gente consegue ter uma visualização um pouco melhor. Tem essa opção aqui também, que a gente pode traçar um plano de corte, e a gente consegue ver melhor ainda como que está a distribuição de calor nesse corpo. Então, lembrando, nosso capacitor ele está aquecendo e transmitindo calor para toda essa placa, enquanto há um ar passando, um fluxo de ar passando, e tende a resfriar, né, esse elemento, já que o ar está à temperatura ambiente, isso aqui está acima. Então, o nosso resultado foi que a temperatura máxima foi de 64,78 graus Celsius. Temos aqui algumas outras informações, então, por exemplo, a velocidade que o nosso fluxo de ar passou. Então, vemos que teve uma velocidade máxima por aqui. Podemos alterar o plano de corte, a altura dele, né? Também podemos mudar o eixo em que ele está realizando o corte, para observar como que foi a velocidade máxima nesse domínio que a gente estimulou, né? Estipulou, na verdade. Também temos algumas outras informações, então pressão estática máxima, onde ocorreu a maior pressão, então foi logo ali, né? Então vou cancelar esse corte para a gente ver incompleto. Dá para ver que essa região aqui ficou bem mais vermelha, né? Mais próximo do nosso limite. Isso são todas as informações que a gente consegue extrair dessa simulação. Então, uma pergunta que surgiu enquanto a gente pensava sobre esse modelo e se a gente colocasse água nisso aqui? Então, não é verdade que tudo que é de eletricidade, tudo que é eletrônico, a gente joga água, queima, não. Às vezes há alguns componentes que são refrigerados à água. Então, caso você deseje fazer essa simulação, eu rodei aqui a mesma simulação com as mesmas condições e a única alteração que eu fiz foi o meu fluxo, o meu fluido. Então, como que seria isso? Se a gente retorna para o modelo, temos aqui a simulação, Power Supply Coupled Solution, eu não tinha alterado esse nome, e temos todas as informações de Simulation Objects que a gente colocou aqui. Então, em Fluid Domain,
na nossa primeira simulação, a gente tinha colocado ar, substância pura. Já na segunda, eu rodei como sendo água. Isso nos deu um resultado diferente, como a gente pode observar aqui. Então, se a gente fizer uma comparação entre a temperatura máxima obtida quando refrigerado a ar e refrigerado a água, vemos que caiu quase 50%. Aqui está 31,3 a temperatura máxima quando esse sistema é resfriado com água, enquanto, só para relembrar, quando era apenas ar, a gente tinha uma temperatura de até 64 graus Celsius. Então, todos os nossos, nossa post-post análise, ela pode ser feita explorando todas essas opções, em que a gente pode extrair ao máximo de informação. Então, por exemplo, como que ocorreu esse aquecimento? Essa animação, por enquanto, está muito rápida, então você tem a opção de alterar como que é feita essa animação, você deseja que ela seja mais devagar, mais rápida. Então, todas essas informações são extraídas a partir dessa simulação. Bom, por hoje é isso, espero que todos tenham gostado. A gente conseguiu alguns resultados e a temperatura máxima utilizando o cooler à base de ar foi aproximadamente 65 graus Celsius e o à base de água aproximadamente 32 graus Celsius. Isso indica o quê? Que nós, utilizando água, nós temos uma redução de cerca de 52%, né, da temperatura máxima dentro do gabinete, que é uma diferença muito grande. Obrigado a todos e até mais.